Por quê? Porque ela se tornou tipo menino lobo, né? Sim. Um experimento. Um experimento. E foi interessante porque eles fizeram várias tentativas para ela desenvolver a linguagem e ela já não conseguia. Aí, porque já houve o declínio cognitivo, Com certeza. o retardo, aí tem a psicomotricidade, Sim. aí tem todo na fase de desenvolvimento foi prejudicada, aí é uma cascata. Se Qual a prejudica idade nisso, dela? eu acho Você que lembra? acho que foi 8 ou 9 anos que foi Nossa, quando a Passou a primeira criança infância. É. A fonoaudiologia, a linguagem, né? Entra aí também nesse marco aí, né? A gente tem a primeira poda neural aos 3 anos, a segunda poda aos 6, né? ela não desenvolveu Então, mais. Eles não conseguem. Na prática clínica, quando eu recebo crianças com atraso na linguagem, Uhum. que a gente pergunta qual é a faixa etária da criança? 3 anos e pouco. Eu digo, pronto, já bota a mão na cabeça. Porque eu já sei que tem declínio cognitivo. Então, para a gente conseguir acelerar o processo de desenvolvimento, é muito mais difícil. Então, já teve prejuízo de atenção, né? Isso. Aí vem as consequências memória, disso. Isso. Enfim, então, quando chega precocemente, quando a gente dá o estímulo, a resposta vem mais rápida, né? A evolução e, com certeza, alta também. Tem uma pesquisadora que ela há 30 anos desenvolve pesquisas em Harvard, a Anne Feischl. E ela pesquisa só a interação da família na mesa. Só. Ela está há 30 anos pesquisando isso. Qual é a repercussão dos filhos que jantam com os pais, que fazem refeição com os pais à mesa? 3 refeições por dia. E aí, dentre os resultados, ela já escreveu livros, já fez programas, ela tem um instituto, tem várias pesquisas. Chega-se à conclusão de que o vocabulário das crianças que sentam várias vezes com os pais à mesa é infinitamente superior do que as crianças que não fazem refeição com os pais à mesa. Porque tem uma questão de conexão, Sim. de olho no olho, de contato, de conversa. E ela chegou à conclusão de que é mais eficaz sentar à mesa para conversar do que ler livro à noite para o filho. Se você quer que o seu filho tenha um desenvolvimento cognitivo superior e que ele tenha um aumento de vocabulário, é muito mais importante que ele faça mais refeições à mesa com a família do que simplesmente estar sozinho lendo um livro na cama no final da noite com ele. E, além disso, aí vem outros comportamentos, que é a questão da diminuição de comportamentos perigosos para drogas, para dependência química, comportamentos irresponsáveis sexuais, tem transtornos depressivos, tem uma diminuição. Tudo isso porque a criança fez muitas refeições à mesa com os pais. Então, olha a importância. Interação. Interessantíssimo. Compartilhando, né? Fazendo autorrevelações. É um termo da psicologia. Autorrevelação, é isso mesmo. Uma pergunta, né? Dentro dessa perspectiva aí. O meu caso, sempre tive as refeições à mesa. Sendo que era com muito padrão de rigidez. Sim. Tem que ir para a mesa, tá na hora de comer. Espere seu pai botar o prato, depois é que são vocês. Então, assim, era muito esse discurso. Então, acabava que a gente ia, tipo assim, tenso. Temeroso, né? Ansiedade, Medo. né? Tipo assim, se eu fizer alguma coisa errada aqui, o que é que eu posso fazer? Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Tipo, mas o que é que eu posso fazer? Né? E Islânio, né, eu me surpreendi, assim, quando a gente começou a namorar, que eu comecei a falar para ele, né, vamos fazer a ceia de Natal, porque foi próximo final do ano, vamos ver com seus pais e tal. Ele falou, minha família nunca teve isso, nunca teve festa, mas bora fazer, a gente tem que começar. E quando a gente chegou lá, eles naturalmente disseram que nunca haviam sentado à mesa juntos. Eu me espantei. Só na infância, mas depois... Tipo assim, aquela coisa, né? Enfim, aí eu disse, poxa, né? Para mim, eu me choquei, porque eu não vivi essa realidade, embora a minha realidade tenha sido... Traumática também, né? Mas, assim, hoje eu tenho muito mais hábito de sentar à mesa, de respeitar os horários das refeições. E não é penoso para mim fazer isso hoje. Sim. Né? Então, faço naturalmente. E, assim, dentro de mim há um desejo de fazer. Muito bom. E, enfim, ele já tem mais dificuldade com essa disciplina de horário, cresci de alimentação. comendo em horas totalmente aleatórias. Às vezes eu almoçava no jantar, jantava na hora de dormir, tomar café da manhã na hora do almoço. O horário do almoço, comer biscoito. Café da manhã. E sempre no sofá, em qualquer outro lugar, menos na mesa. A mesa era um enfeite. Sim. Né? Porque como eu estava sozinho,
sempre na hora de comer. Aham. Sentar na mesa ou não era indiferente para mim. Então, eu sentava já no sofá assistindo TV Globinho. Né? Você vê, né, a ausência, né? Você veja, o que é a ausência de um parâmetro, de uma Eu me comunico com referência, quem? né? Com a televisão, né? Mas olha, veja, se não tem ninguém, eu tenho que ouvir alguma coisa, eu tenho que interagir com alguém, né? E aí a refeição diante da televisão. Isso gera, né, tantos prejuízos no Isso hoje desenvolvimento tem emocional. acontecido E muito, hoje, o uso de tela durante a Tela, refeição. isso. Exato. Tem um Tela. prejuízo para tudo, prazer alimentar ali, né? Fica Se a gente for pensar cancelado, no anulado. mindful eating, né, que é exatamente essa prática de atenção plena na hora da comida, de sentir o gosto da comida, de Sim. sentir, a gente, É né, inibido, né? imagine, né, vamos pensar aqui na fono, né, o que é um processo de um mastigar, né, de sentir o prazer, de deixar A mastigação ela é aprendida. aprendida. Não é Aprendida. digamos, algo inato do É. desenvolvimento Não. humano. Exatamente. Não. Né? É algo que a gente aprende por modelo, por repetição. Tanto é que pesquisas apontam, quando os pais têm alteração mastigatória, os filhos vão ter também por repetição de modelo, não porque tinham a condição, né, para ser alterada. E aí tudo isso está dentro, né? E você vê um detalhe, o quanto influencia em várias questões do ser humano, né? A mesa, o modelo de quando está na mesa, a paciência de quando está na mesa, Sim. os padrões de como é estar na mesa, Isso. né? A coisa temerosa, a coisa também ausente. Então, os excessos, né? Verdade. Não são. E assim, eu acredito que Positivos. geralmente tem uma fala que diz o quê? As crianças são uma esponja. É. Acho que nós, seres humanos, somos esponja. Porque a gente vai estar absorvendo tudo o tempo todo. E a forma como a gente vai receber e elaborar isso e apresentar uma Aí resposta... depende de cada um. Depende de cada um. A nossa Quando a gente personalidade chega vai na filtrar fase isso. adulta, temos a autonomia, né, o direito de reconstruir Sim. esses parâmetros, né? Esses padrões de funcionamento, mesmo como o Léo disse, né? Mesmo sendo um funcionamento ali, mas a gente consegue ter esse manejo. E que bom, né? Que há a luz, né, do fim do túnel, que a gente pode fazer assim, diferente. A genética e o ambiente não precisam ser uma sentença, né? Isso. De uma vida muito difícil. Tem a frase da Marchaline, né? Que eu amo. Ela é fantástica, porque ela foi diagnosticada com esquizofrenia, foi internada, e anos depois ela saiu, né, do fundo do poço, e ela descobriu que ela tinha, na verdade, era uma personalidade borderline. E é ela que foi, ela desenvolve, ela vai em busca de uma teoria de estudar para ajudar as pessoas como ela. Que desenvolveram um transtorno de personalidade borderline. E ela desenvolveu a terapia comportamental dialética. E ela fala exatamente isso. Olha, a gente não escolheu a nossa genética. Isso. E a gente não escolheu os pais que nós tivemos. Mas eu posso escolher hoje as minhas decisões. Hoje eu posso fazer diferente. Porque hoje eu tenho a oportunidade de fazer por mim. Construir um novo conhecimento. E aí ela fala uma frase, né, que é exatamente isso. Construir uma vida que vale a pena ser vivida. Você pode você não pode mudar o seu passado, porque ela vem com aceitação radical. Não adianta tu lutar contra a tua genética. Então, foi o que ela aprendeu com ela mesma. Eu tenho um transtorno de personalidade. E eu vou ter que aceitar que eu tenho esse transtorno. Faz toda a diferença. Então, eu aceito isso. E eu sei que eu tive uma família que funcionou assim. Também não posso mudar isso. Então, o que eu posso fazer? Eu posso escolher a partir de hoje, tomar novas decisões, aprender a ter novos comportamentos para viver uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida com Esse qualidade. é um conceito importante, porque a aceitação radical é uma abertura. Isso se tornou uma filosofia da TBT, da terapia comportamental dialética. E é exatamente esse princípio. Não é uma passividade. As pessoas confundem a aceitação como algo passivo. Isso, eu vou aceitar e vou me conformar. É muito mais uma abertura. Então, o que acontece com os transtornos over control, que é autista, que é rígido, muito rígidos? Eles não aceitam as mudanças, eles não aceitam o diferente, eles não aceitam que sai daquela programação. Então, essa corrente agora tem uma pesquisa bem interessante que é uma refinação da terapia comportamental dialética, que é a DBT baseada em aceitação radical, que ela exatamente vai ensinar isso para os pacientes supercontroladores, exatamente a abertura, possibilidades, as coisas saíram do jeito como tinha que acontecer, flexibilizar o pensamento, entrar numa perspectiva de vida, numa filosofia no qual eu posso ter uma vida com menos cobrança, com menos rigidez,
Então, isso começa a se tornar uma vertente para esse tipo de pacientes que não aprenderam na vida a flexibilizar, a aceitar, a entender que pode fazer diferente, mesmo com aquilo que tiveram, que aprenderam. A autocompaixão. Aí tem outra vertente, que é a autocompaixão. Aí já tem outra vertente. Também tava na Olha, ponta da sabe o minha que eu tava língua. pensando aqui? Essa autocompaixão tem uma filosofia mais budista, que aí vai trazer uma perspectiva mais da autobondade. Mas vem Sabe- da DBT, vem da terapia focada na compaixão. Sabe o que eu tava pensando aqui? Eu disse, depois a gente vai assistir esse podcast só para ficar anotando as referências. Você vai sozinha, porque já anotei tudo aqui. É isso, minha gente. O H tava aqui, olha. Vai ser atividade sua, não minha. Ctrl V, Ctrl Eu sou C. besta. Então, assim, né? Pensando em mergulhar mesmo, né? É. Estamos aí como estudantes de psicologia, Ah, né? que Uma legal. novidade aqui. E com o maior prazer, era algo que ele desejava antes de iniciar qualquer graduação. Eu, né, não pensava, mas a fonoaudiologia foi me levando para esse caminho. Que o caminho que você percorreu puxa muito para a psicologia. Isso. E hoje, o que eu, digamos assim, já construí na carreira fonoaudiológica